Olá, Brasil! Olá, São Paulo, pela segunda vez. Eu acho que 3 a 4 anos eu vim aqui. E eu falei em uma conferência de RH naquele ano e foi hilário, foi muito bom. Foi uma bem grandona, que nem essa daqui. Hoje nós vamos falar sobre como nós podemos aumentar a agilidade no negócio e para as pessoas para o futuro do trabalho. Eu trabalho com sempre agilidade primeiro para as pessoas e depois para o negócio. Eu sei que muitos brasileiros gostam das imagens que nós usamos no mundo ágil, que nós usamos aqui na Agile Pip, que é a minha marca. Eu tenho uma história muito interessante com relação a essas imagens aqui. Eu fui para a África do Sul em 2019. E lá na África do Sul, eu conheci o Nico Simpson. E a esposa do Nico, ela estava no meu treinamento naquela época, lá em Joanesburgo. E ela foi lá, pegou o primeiro livro que eu lancei, é chamado de Pessoas Ágeis, uma abordagem radical para RH e gerentes, e ela levou para o marido dela para casa, para o marido dela, o Nico. O Nico Simpson recebeu o livro e ele é um ilustrador. E então, o que ele fez? Ele fez 220 ilustrações que se alinham com as mensagens do meu primeiro livro. Aí eu falei assim, gente, eu preciso ver essa pessoa, eu preciso ver os seus desenhos. Eu falei para Elsa. Aí ela falou, claro, vamos se encontrar em algum lugar. Nós fizemos uma reunião, ele mostrou as imagens que vocês podem ver aqui. Uma seleção delas você está vendo aqui. E eu falei, uau, a gente precisa fazer um livro ilustrado. E nós fizemos isso. E eu lancei em 2019 esse livro ilustrados, que são pequenas mensagens com todas essas imagens lindas que ele desenhou. Agora ele é o meu design gráfico e ele está fazendo tudo para Agile People em termos de imagens. Foi realmente uma ótima pessoa para conhecer. Antes de eu começar com a minha apresentação propriamente dito, eu gostaria que vocês se engajassem um pouco. Parte da minha apresentação hoje estará relacionada com segurança psicológica. E eu gostaria que talvez vocês pudessem levantar, já que vocês já estão sentados há muito tempo, por favor, se levantem. Olhe para o teu vizinho. E eu gostaria que vocês conversassem sobre essa pergunta. Você, em algum momento, já se inibiu de compartilhar alguma coisa no trabalho? Pode ser alguma coisa, um projeto que você estava fazendo, ou talvez alguma ideia que você teve, ou talvez uma reclamação, ou qualquer outra coisa. Porque você estava preocupado como as pessoas iriam reagir àquela ideia ou àquela reclamação? Só uns minutinhos aqui, discutam entre vocês sobre esse tópico.
Thank you. Muito obrigada. Por favor, sentem-se. Se você respondeu não para essa pergunta, ou você é realmente muito confiante, ou você está mentindo. Porque já aconteceu isso com todo mundo. Isso está relacionado com segurança psicológica e nós vamos falar sobre isso depois. Primeiro, eu gostaria de apresentar para vocês o que é a empresa Agile People. Agile People é uma comunidade de pessoas que acreditam que existe uma forma melhor de nós gerenciarmos as organizações, como que nós podemos liderar melhor as organizações. Num mundo complexo. Porque o mundo, claro, mudou muito, né, nos últimos anos. Nós, na empresa Agile People, nós amamos conseguir combinar o conceito de agilidade e pessoas, ter engajamento no ambiente de trabalho. E, no Brasil, nós estamos sendo representados pelo Agile People Brasil. E esse é o meu colega querido Tiago. Por favor, fique em pé, Tiago. O Tiago, ele cuida dos treinamentos da Agile People aqui no Brasil, para as pessoas terem a certificação da Agile People para RH, para as pessoas. Agora nós acabamos de lançar um curso de Agile para finanças. Tudo que está fora de TI, tudo que está fora de desenvolvimento de software a gente trabalha. Porque eu sei que muitos desenvolvedores, eles se sentem muito frustrados sobre como o resto da organização é devagar. Como demora para eles realmente fazerem alguma mudança. Vocês concordam comigo? Muito obrigada. Acho que eu vou pular esse slide aqui, mas o Henry Ford, ele acha que pensar é uma das coisas mais difíceis de fazer, é por isso que poucos realmente fazem isso. Esse é o gerenciamento que a gente ainda tem, a gerência que a gente tem nas organizações. Muitas organizações hoje ainda têm esse tipo de mentalidade relacionada aos trabalhadores que estão ali fazendo todo o trabalho, a criação do valor, e os pensadores, os engenheiros que planejam os trabalhos. E é um grande microgerenciamento, né? Muitas empresas ainda hoje têm esse tipo de processos de gerenciamento, processos de governança que se baseiam nesse tipo de mentalidade, que como se existisse dois tipos de pessoas, os pensadores e os trabalhadores. Os pensadores pensam tudo e o trabalhador trabalha. Mas existe uma lacuna de conhecimento entre os dois. Sim, era verdade na época do Henry Ford, mas não. Hoje não é mais assim, não existe essa lacuna de conhecimento. As pessoas que trabalham para você provavelmente conhecem mais que você, se você é uma pessoa que é um líder, um gerente, um dono de uma empresa. Por isso, nós precisamos trabalhar com novos tipos de liderança, novos tipos de práticas de RH e nos organizarmos de uma forma totalmente diferente do que fazíamos no passado. Já existiram muitas inovações na parte técnica, na parte de software, em diferentes desenvolvimentos, mas nada na questão de gerência. Geralmente é feito da forma tradicional. Um livro que realmente me tocou é esse livro aqui, O Lado Humano da uma Empresa, do Douglas McGregor. E no livro dele, ele fala um pouco sobre como nós vemos outras pessoas. Talvez a forma como Ford via as pessoas era como o X. X eram pessoas preguiçosas, sem motivação, que não queriam criar valor. Porque você meio que tinha que fazer uma proposta para eles. Ah, te dou isso se você fizer isso para mim. Mas as pessoas Y são quando você acredita que as pessoas são motivadas pelas suas motivações intrínsecas e elas querem sim contribuir para criar valor para outros. Se, e esse é um se bem importante, se eles tiverem as condições corretas para fazer isso. E nós vamos falar sobre essas condições um pouco no local de trabalho. Porque não existe pessoas X e não existem pessoas Y. Todas as pessoas, se você falar com eles, todo mundo vai achar que é uma pessoa Y, claro. Mas não existe isso, X ou Y. Só existem comportamentos, nós nos comportamos de diferentes formas dependendo de como somos tratados.
e diferente, dependendo das condições da nossa organização. Então, por que que isso é tão importante? Bem, é importante porque a forma como nós vemos as pessoas afeta como nós estruturamos os nossos processos de gerência nas organizações. Dá uma olhada nessa foto. Essa daqui era a vida de trabalho há muito tempo. Todas essas mulheres eram tratadas como se fossem robôs. Elas não podiam opinar sobre como o trabalho deveria ser feito. Apesar de, provavelmente, elas serem as especialistas em passar roupas. Esse aqui era um departamento que passava roupas. Tudo era muito pensado, bem meticulosamente, por provavelmente homens que estavam lá no topo. E elas simplesmente obedeciam. Basicamente, elas eram contratadas pelo corpo e não pela mente. Mas no futuro do trabalho, no entanto, robótica, inteligência artificial, isso vai ser uma coisa muito comum. E no fim das contas, vai criar mais trabalho para nós, não menos. Não vai ter uma falta de empregos, mas talvez exista uma falta das habilidades necessárias para preencher aquelas vagas. Então, a resposta aqui: desaprender e reaprender. Conseguir reaprender em novas organizações. Alguém aqui, talvez, que já trabalhou com agilidade, sabe que numa organização ágil, realmente é uma organização que está sempre aprendendo, que se concentra em melhoria contínua e em aprendizado contínuo. Trabalho remoto realmente é a norma para o futuro. É surpreendente para vocês? Não, eu não acho. E a maior parte da força de trabalho serão freelancers, já em 2027. Então, aquele formato de funcionário vai ser menos comum para o futuro. Nessa realidade complexa que eu estou descrevendo para vocês aqui, nós precisamos ver as organizações como um sistema social. É um sistema social, não é uma máquina. As pessoas, elas não são uma partezinha da máquina que a gente pode simplesmente tirar e trocar, colocar outra pessoa ali, porque as pessoas são sistemas complexos e adaptáveis, que eles trabalham a partir de motivações intrínsecas. Nós temos desafios, temos sonhos, temos pensamentos, temos comportamentos diferentes, somos todos diferentes. E é por isso que a gente não pode tratar as pessoas como se fossem parte de uma máquina. Nós precisamos de outros tipos de conhecimento para o futuro. Precisamos de conhecimento sobre pessoas, sobre psicologia, sociologia, gerenciamento interrelacional. E talvez os líderes, principalmente, vão precisar disso, mas hoje eles não têm esse conhecimento, na sua maioria. Eu já escrevi 3 livros sobre o tópico de RH ágil, motivações humanas no trabalho, e o primeiro foi lançado em 2017. E, como eu falei para vocês, o livro ilustrativo foi lançado em 2018, com essas lindas ilustrações que foram feitas para mim. Foi feito comigo, com o Nico Simpson. E o terceiro livro, provavelmente, é o mais poderoso, na minha opinião. É chamado de Princípios de Pessoas Ágeis, Call to Action para o Futuro de Trabalho. É um projeto de cocriação de 35 pessoas ágeis espalhadas pelo mundo, onde nós falamos sobre quais são os princípios que nós precisamos seguir para todos os tipos de organizações e locais de trabalho. Eu quero começar a falar sobre alguns problemas. Quais são os problemas com a liderança tradicional e o RH? Bem, o plano não é mais válido. A gente não consegue fazer planejamento de negócios mais. A gente não pode fazer um planejamento de projeto. Todo plano fica obsoleto num mundo complexo como esse. Talvez você já até ouviu isso. É uma versão que a gente escuta lá no livro, que vocês conseguem ver essa diferença. Em vez de a gente pensar que precisa fazer aquele plano perfeito, a gente precisa se adaptar o tempo todo com o feedback da realidade, porque a realidade acontece se a gente quer ou não. A gente não tem uma bola de cristal ali que a gente pode conseguir olhar e consegue fazer uma previsão do futuro. Existe outro problema, e nós estamos nos concentrando demais nos acionistas e no valor para os acionistas, em vez de se concentrar no processo de criação de valor que está acontecendo entre os funcionários e os clientes. É ali onde a criação de valor está realmente acontecendo.
Se nós conseguirmos acertar esse ponto, a gente não precisa fazer muito mais. Se nós criarmos valor para os clientes, eles vão voltar, eles vão comprar novamente, eles vão ficar felizes e aí a gente consegue uma organização lucrativa. Mas o lucro, os resultados, os números, é uma consequência da criação de valor que acontece entre os funcionários e os clientes. Ou seja, não podemos nos concentrar nos acionistas. A gente tem um foco demasiado lá, em vez de se concentrar no que realmente faz a diferença e o que realmente cria uma empresa feliz e lucrativa e com funcionários produtivos. Como o Frederic Laloux disse no livro dele, Reinventing Organizations, Reinventando Organizações, é um excelente livro, eu amo esse livro. Lucro é como o ar que nós respiramos. Nós precisamos do ar para viver, mas nós não vivemos para respirar. Mesma coisa acontece para as nossas organizações. Outra frase é a regra 95/5. A performance é criada no sistema, não é criada por pessoas específicas. Somente 5% da criação de valor em qualquer sistema é feito por alguém individualmente. 95% depende do sistema inteiro, onde a gente está deixando as pessoas realmente trabalharem, cocriarem, compartilharem, colaborarem umas com as outras. Portanto, conserte o sistema. Esse aqui é do William Edwards Deming. Com relação ao controle agora, nós vamos nos concentrar agora na parte ágil para finanças, tá? Porque isso é muito importante para as organizações, para elas conseguirem efetivamente mudarem. Se a parte financeira não começar essa jornada, não tem jeito nenhum que o resto da organização vai conseguir mudar. O que significa isso? O controle. Se nós olharmos para essa palavra, significa o poder de influenciar ou direcionar ou mudar o comportamento das pessoas ou o curso de eventos, o que for acontecer. E basicamente no mundo de negócios está relacionado a controlar pessoas e controlar o futuro. E essa é a grande ilusão que muitos gerentes têm, que nós podemos e precisamos controlar pessoas. E também que a gente pode prever o futuro. Quem que consegue fazer isso? Nenhuma dessas frases são verdades. Portanto, os problemas de orçamento, lá vamos nós. Lá onde tudo começa. É por isso que vocês têm tantos problemas com os seus gerentes, o resto da organização e tudo que nós, as pessoas ágeis, queremos mudar, basicamente. E esse é o motivo. O orçamento. É um orçamento anual, é um processo que demora muito tempo. Todo mundo que tem que assistir uma reunião de orçamento são pessoas muito importantes. E é por isso que as pessoas ficam lá com aquele orçamento anual. Porque só pessoas importantes vão para a reunião de orçamento, certo? É um lugar também onde a gente faz pressuposições que rapidamente ficam desatualizadas. Estimula muitos comportamentos que não são éticos na organização. Como esfaquear os outros pelas costas, você conseguir ser promovido, puxar o tapete dos outros, esse tipo de coisa. Cria uma ilusão de controle, mas nós sabemos que a gente não tem controle nenhum, como vocês já perceberam pelo slide anterior. Decisões aqui são feitas cedo demais e num nível muito elevado da organização. Garante também que nós temos os custos planejados, mas não garante que a gente vai ter a receita planejada. E poderia fazer com que a gente evite outras atividades que poderiam agregar valor, que nós poderíamos fazer se a gente não tivesse essa questão do orçamento. Desculpa, a gente não tem orçamento para isso, então a gente não pode fazer. Mesmo que é uma oportunidade fantástica para a gente, lá para o meio do ano, o banco está fechado. O banco só está aberto na organização por 2 meses no ano. E é quando cria-se o orçamento. E geralmente é o ano anterior. E a gente não consegue entender que o mundo foi para frente quando a gente aperta lá o Enter naquela última planilha de Excel do orçamento. O mundo já mudou, o mundo já foi e o orçamento já está obsoleto. Então, nós
juntamos esses objetivos de orçamento com as avaliações tradicionais de performance nas organizações. E qual que é o problema de fazer esse tipo de avaliação? Bem, um ano é muito tempo para julgar as pessoas. Não existe uma proatividade, estamos nos concentrando em julgar o passado somente. Será que o chefe realmente é a pessoa que sabe melhor? Talvez os meus colegas vão saber melhor, os clientes vão saber melhor de como que foi a minha performance. Está conectado com o salário, significa que a gente basicamente coloca níveis mais baixos que nós poderíamos porque nós queremos alcançar exatamente aquele nível ali. Se nós não chegarmos naquele nível, que está conectado com um salário, nós não vamos conseguir a recompensa, ou o bônus, ou seja lá o que for. Isso leva a efeitos de subotimização e gera competição e não colaboração. E é a colaboração que a gente precisa nas organizações hoje. Nós estamos nos concentrando aqui nas coisas erradas, só resultados e não comportamentos. E são os bons comportamentos que nós queremos e precisamos. Outro problema é o estado atual do local de trabalho global. É assim. Nós temos um nível muito baixo no mundo quando a gente pensa em engajamento de funcionário. Vocês conseguem ver aqui, os 67% aqui no meio estão em pessoas diferentes. São aquelas pessoas que vão lá, fazem o trabalho, mas não fazem com paixão, não fazem com vontade. Não são essas pessoas que levam a empresa para frente. E aí nós temos todo esse pessoal aqui que estão desengajados, que a gente quer se livrar deles, porque basicamente eles estão fazendo o trabalho que aquelas pessoas que estavam realmente ativas, eles fazem com que esse trabalho seja obsoleto. A gente tem que se concentrar dos 67% do meio. E o RH tem uma tendência de concentrar naqueles high performers, naqueles que fazem muito bem e nos que fazem muito mal, a gente sabe. Mas não, eles deveriam se concentrar nos 67% que está ali no meio, para realmente fazer uma diferença. Nós temos gerentes. Esse aqui é um outro problema. Gerentes que têm medo, um medo real, com relação a essa transformação ágil que estão chegando nas suas empresas. Porque quando as pessoas podem se autoliderar, para que vai precisar de um gerente, então? O medo é real. E eles deveriam sim ter medo. Mas faz com que essas pessoas não queiram entrar no bonde do mundo ágil, por assim dizer. Eles têm tudo para perder, tudo a perder e nada para ganhar. Hoje eles têm o status, eles têm os bônus, eles têm dinheiro, eles têm aquela posição e eles não querem perder isso, claramente. A menos que nós possamos convencê-los de que existem outros papéis que eles poderiam ter, onde eles teriam as suas necessidades também atendidas. O que nós deveríamos então fazer? Nós temos algumas ideias. Semana passada, na verdade, nós fomos ao treinamento de Agile para finanças. Talvez a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma reorganização, porque a gente não precisa mais de hierarquia, aquele conceito de comando e controle. Em vez disso, nós precisamos fazer um decoupling dessa organização, um desacoplamento, dar o poder para as pessoas onde o conhecimento está. Não conseguimos mais reportar para os gerentes, a gente não precisa disso, a gente quer criar valor para os clientes onde nós estamos. Empresas como Hire, Sapas, um banco sueco também já fizeram isso. Eles basicamente desestruturaram a organização de formas diferentes e empoderaram as pessoas para elas cuidarem da criação de valor. Outra coisa é que nós poderíamos aumentar os princípios de pessoas ágeis. Tudo que a gente faz no mundo ágil, as ferramentas, os métodos que nós utilizamos como Scrum, Kanban, essas coisas assim, a gente aumenta os princípios de pessoas ágeis. E se você quiser saber mais sobre esses princípios, você pode ler o livro Princípios de Pessoas Ágeis. Está disponível em formato eletrônico no site agilepeople.com. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quem são os influenciadores formais em uma organização gerida de forma tradicional? Alguém tem ideia? Quem são os influenciadores formais nesse formato? Alguém?
o chefe, né? Os líderes. Eles são os influenciadores. O RH também são influenciadores em uma organização tradicional. O que eles precisam fazer? Os influenciadores fazer? O que eles têm que fazer? Tem que fazer primeiro. Eles têm que ser a mudança. Eles têm que ir na frente. Eles têm que ser a mudança que eles querem ver. Então, a menos que os influenciadores estejam conosco, não tem como mudar organizações. E é por isso que nós, pessoas ágeis, aqui na empresa Agile People, a gente decidiu em 2019 se concentrar no RH e nos líderes. Eles são o nosso público-alvo. Como que nós podemos mudar os líderes e o RH para que toda a organização possa ter as condições necessárias para a mudança? Nós começamos com um RH ágil. Nós temos os coaches e a gente vê eles como transformadores organizacionais. Talvez você possa imaginar, puxa, mas RH? Mas o que o RH tem a ver com agilidade? Talvez, na sua opinião, nada. Aham. Sim, na verdade, eles têm um dedinho em tudo que acontece na organização, posso garantir isso. No futuro, o RH vai cuidar de muitas coisas diferentes que hoje eles não estão cuidando. Eles vão se concentrar em analytics de pessoal, diversidade, gerenciamento virtual do ciclo de trabalho dos funcionários e muitas outras coisas. Mas as 4 maiores tendências que o RH vai ser responsável é trabalho híbrido e a workforce fluent, ou seja, força de trabalho fluent. O trabalho híbrido é aquele quando a gente trabalha no escritório, né, em casa, ou seja, flexibilidade total para o pessoal. Eles podem decidir basicamente por si só quando, como que vão trabalhar. E a força de trabalho fluente é aquela noção de que as pessoas vão se tornar freelancers, na sua maioria. Eles vão ser empreendedores e eles não vão trabalhar em contratos fixos, em sua maioria. Inteligência artificial para RH é uma grande mudança. A gente está começando a analisar isso também. E é simplesmente impressionante quanto que a gente consegue fazer com os chatboxes e outras ferramentas de inteligência artificial para o mundo do RH. RH sistêmico é algo que está acontecendo. Josh Bershon, ele é um analista e ele falou que existe muito hoje com relação ao RH sistêmico, que é um sistema totalmente novo de operação para o universo de RH. E, claro, nós também vamos sair de ter uma função de RH para ter uma organização de RH que agrega valor. E talvez a organização inteira pudesse estar focada na criação de valor em vez daquelas pirâmides de cima para baixo. Temos regras totalmente novas para o RH, onde o RH deveria estar criando a oportunidade de aprendizado, adaptabilidade, inovação e deveriam estar apoiando as organizações, apoiando os funcionários para que eles sejam felizes e estejam performando bem. Eu acredito que o RH deveria estar liderando essa transformação. Talvez você se pergunte por quê? Bem, eles já estão no banco de trás há muito tempo, né? Eles estão só se concentrando nos processos de RH, esse tipo de coisa. Mas, em vez disso, eles precisam se concentrar em remover esses processos de conformidade que eles trabalham. São regras demais, políticas muito rígidas, porque, basicamente, isso vai impedir que a organização cresça se eles não fizerem isso. Eles cuidam, muitas vezes, o RH cuida de mudança, trabalha no desenvolvimento de organização, gerenciamento de performance, desenvolvimento de competência, planejamento da força de trabalho, aquisição de talento, fazer o onboarding de funcionários. Eles são responsáveis, basicamente, por tudo que acontece na organização. E as estruturas e processos que mantêm aquela pirâmide estruturada e travada. Plano de sucessão, qual que é o plano de carreira, quem que vai ser o próximo gerente. Ou seja, eles precisam mudar primeiro. Senão, não vai ter uma chance disso acontecer para a organização. Uma coisa que eles estão fazendo hoje é que eles estão tratando as pessoas como se fossem peças de um quebra-cabeça. Sabe, um quebra-cabeça tem aquele desenho certinho
que encaixa naquela imagem total. Então, às vezes a imagem é de uma cidade, por exemplo. Aí tem aquela pecinha com aquele formato específico que encaixa ali. Basicamente, quando existe uma vaga de trabalho, eles estão olhando exatamente para aquela pecinha. Se não for um pouquinho diferente, ou se tiver talvez novos sabores, mas tem que ser exatamente aquela pecinha de uma descrição de trabalho super detalhada que eles produziram. Ou seja, estamos enfiando as pessoas, afunilando eles nessas descrições de trabalho. Não, a gente deveria tratar essas pessoas como Lego. Uma peça de Lego, eu posso ter papéis diferentes, dependendo da necessidade, dependendo da circunstância, dependendo do meu desenvolvimento de habilidades, etc. E aí a gente pode ser qualquer coisa, porque a gente está ali naquela caixa de Lego. A gente pode mudar o nosso propósito, às vezes, na empresa. A gente pode construir muitas coisas diferentes. Não precisa ser aquele quebra-cabeça pré-definido lá, já certinho, com o formato estabelecido. Essas descrições de trabalho são caixas para você ficar ali parado? Não, ela serve para ser moldada com relação à pessoa. Uma abordagem mais humanizada nós precisamos aqui. Não precisamos ficar numa caixa que já tem uma etiqueta ali. A gente precisa fazer com que as pessoas usem suas competências de habilidade, seus desejos no local de trabalho. Pessoas que a gente chama de formato de T. Vocês conhecem isso. Eu sou ótimo com isso aqui, mas eu estou familiarizado com todas essas outras coisas. Temos as pessoas que são especialistas e generalistas, em parte também. Vai criar muita flexibilidade para as pessoas, para os indivíduos, para as equipes e para a organização como um todo. E nós não precisamos demitir as pessoas quando talvez a gente não precisa daquela questão específica, porque aquela pessoa pode fazer outra coisa. Elas são importantes para as pessoas que já trabalharam ali, essas pessoas que já trabalharam em diferentes departamentos da empresa, é muito bom, funciona. Olha, isso aqui funciona assim em TI, como é que funciona na parte financeira? E aí a gente está sempre crescendo e aprendendo juntos. E estamos utilizando carreiras que são laterais. Uma boa ferramenta para o RH é a experiência, a jornada de experiência do funcionário. Fazer esse mapeamento é algo que nós ensinamos nas nossas aulas. Aqui você pode entender as necessidades dos funcionários e aí você consegue moldar o trabalho com relação a essas necessidades. Para a gente conseguir fazer isso para as organizações e funcionários. Tá, mas e sobre a liderança ágil? O que dizer sobre isso? Liderar com agilidade é uma necessidade para atrair as pessoas que nós queremos e precisamos, porque no futuro as pessoas não vão tolerar esse ambiente de microgerenciamento e de controle. As pessoas vão precisar de muitas outras habilidades e vão exigir isso do seu gerente. Ninguém nem vai querer um gerente, nós queremos um coach, na verdade. Todo mundo quer ter um coach, ninguém quer um gerente. Ou seja, aqui nós estamos saindo de gerenciar performance, onde basicamente a gente fala para as pessoas o que elas têm que fazer, mesmo que essas ideias sejam boas, a gente está passando para permitir a performance. E nesse cenário, o CEO não significa... O que significa, gente, CEO? Chief Executive Officer. Não tem mais esse significado. A gente quer que seja Chief Enabling Officer, basicamente uma pessoa que é responsável por permitir, dar as condições que as pessoas possam ter uma boa performance e que elas vão ser felizes. Ou seja, precisamos de segurança psicológica para isso no local de trabalho. E os gerentes são as pessoas mais importantes, são os influenciadores mais importantes quando a gente fala sobre trazer segurança psicológica para as pessoas. A melhor coisa que os líderes podem fazer aqui é basicamente ficar de frente para as pessoas, assim como eu tô, e falar assim, ó, eu errei. Aqui eu caguei tudo. Isso aqui vai trazer segurança psicológica, porque daí as pessoas também vão poder admitir que elas erram. E aí sim, a organização inteira vai aprender desses erros. Em vez de tentar ficar escondendo os seus erros, você vai agora compartilhar
felizmente, os seus erros com outras pessoas para que essas outras pessoas não tenham que cometer os mesmos erros que você cometeu. Portanto, essa é uma forma de aumentar o crescimento. Se você for um gerente, faça muitas perguntas. Utilize todo o seu pessoal. Deixe essas pessoas contribuírem sobre como nós deveríamos trabalhar. E talvez o que nós deveríamos estar fazendo? Talvez, no fim das contas, até trazer o porquê que a gente deveria estar fazendo aquilo. São diferentes níveis de auto-organização. Quando eu falo se auto-organizar, é sobre o como. Um autogerenciamento é o quê? E um autodirecionamento está relacionado com o porquê. Por que estamos fazendo isso? E, geralmente, isso é algo que o gerenciamento auto meio que dá uma segurada, inibe isso. Mas seria legal envolver as pessoas também na nossa empresa do porquê. Portanto, deixa eu falar um pouco mais sobre segurança psicológica. Vamos ter uma sessão aqui hoje, um pouquinho depois, sobre segurança psicológica. Olha, eu queria incentivar vocês a ir para essa sessão, porque eles realmente vão fazer uns jogos de segurança psicológica com vocês. E é um jogo da Agile People. O propósito aqui é aumentar a segurança psicológica numa equipe ou numa organização. Ótimo. Essa aqui é uma situação que todos estão muito familiarizados, né? Então, a gente tem uma pergunta, mas nós não estamos fazendo a pergunta, porque a gente acha que, parece que todo mundo entende o conceito. E será que eu sou burro? Será que eu sou o único que não está entendendo o que está acontecendo? Então, a gente não fala nada, a gente fica quietinho. Outra situação, talvez é isso aqui. Você tem uma ótima incrível que poderia solucionar algum problema, mas, você tá meio com medo ali, acho que não vão gostar da minha ideia. Ou eles vão achar que eu sou besta, sou idiota, ou eles vão falar assim, nossa, eu tô aqui só incomodando se eu falar. E, na verdade, talvez alguém tá procurando aquela solução e aquela ideia poderia ter ajudado. Uma terceira situação aqui. Isso aqui é num ambiente de hospital, nós temos aqui um enfermeiro e um médico. O médico é uma autoridade, e nesse caso é um cara, tá? É um homem. E basicamente ele está falando para a enfermeira, olha, quanto medicamento esse paciente, né? Que o paciente que eles estão falando deveria receber. O paciente deveria ter 5 mililitros desse medicamento a cada 2 horas. A enfermeira que tem o contato com o paciente, com o cliente neste caso, sabe que o paciente não se sente bem com essa dose que o médico prescreveu. Mas ela não fala nada. E o motivo pelo qual isso acontece é porque a última vez que ela falou alguma coisa, o médico falou para ele que ela era incompetente. E é por isso que ela não fala mais nada. Então, basicamente, o fato é que ninguém quer ir para o trabalho e parecer idiota ou parecer que é incompetente. Todos nós queremos parecer que somos úteis, que somos inteligentes. E nós não falamos, às vezes, se tem a chance de que isso vai voltar contra a gente, ou se talvez o que a gente for dizer vai ser mal interpretado. Isso é muito fácil de gerenciar, na verdade, para uma pessoa. Você não faz perguntas, você não admite pontos fracos ou erros, você não oferece novas ideias e você não critica a forma como as coisas estão sendo feitas. Basicamente, você fica quietinho e daí dá tudo certo. Em vez, o que nós precisamos fazer e nós devemos fazer nesta situação é realmente falar alguma coisa. Fala assim, não entendi, você consegue explicar? E aí as outras pessoas vão ficar muito felizes, porque provavelmente eles estavam com a mesma dúvida que você teve. Fale sobre as suas ideias. A segurança psicológica, nós acreditamos que nós não vamos ser humilhados, nós não vamos ser punidos quando você dá uma nova ideia ou quando você tem alguma dúvida, alguma preocupação ou quando você cometeu um erro. O terceiro caso aqui é informe as pessoas das suas observações, porque, em alguns casos, poderia salvar vidas.
Num mundo moderno, ágil, esse aqui é do Joshua Kiversky, talvez você já tenha visto essa imagem. Faça com que a segurança seja um pré-requisito. É um dos quadrantes principais. Outro é entregar valor continuamente, faça mais experimentos de forma rápida. Existe também um estudo bem famoso que foi feito no Google, que eles analisaram o que faz com que equipes incríveis fiquem fantásticas, o que faz com que eles tenham uma alta performance. E o item é segurança psicológica. Esse era o item principal. Outras coisas também eram importantes, mas de longe esse era o item mais importante, o fator mais importante para equipes que queriam se tornar de high performance, de alta performance. Esse é um fator muito importante no sucesso das equipes. Se nós quisermos ter uma alta performance na nossa equipe, a gente precisa levar isso em consideração. Porque você chegou ali na equipe, talvez você está se sentindo meio inseguro. Será que eles vão me aceitar? Será que eles confiam em mim? Será que eu posso confiar neles? Todas essas coisas que acontecem naqueles estágios iniciais de desenvolvimento de equipes, aí você vai para diferentes estágios no desenvolvimento de equipe, e daí no final, se você for sortudo e deu certo, você pode se tornar, sim, uma equipe de alta performance. Mas isso é extremamente necessário que tenha segurança psicológica. Quando você passa tempo falando sobre coisas particulares, pessoais na equipe, em vez de falar assim, você pode otimizar trabalho se a gente só pensar em coisa de trabalho. Os membros da equipe ficam próximos uns com os outros e geralmente eles costumam produzir melhor coisas juntos. Você literalmente produz mais oxitocina, que é um hormônio que você tem quando você está se sentindo próximo de outra pessoa, quando você tem um vínculo com outra pessoa. E isso poderia melhorar muito como é o nosso relacionamento um com o outro e com o trabalho que nós fazemos. Por quê? Quando você começa a conhecer um ao outro profundamente, você começa a confiar nas pessoas. E vocês trabalham melhor juntos por causa disso. Vocês começam a se gostar também. Você já percebeu isso? Que quando você começa a conhecer alguém, você começa a gostar mais daquela pessoa. E quando você gosta da pessoa, você trabalha melhor junto. E quando você trabalha melhor junto, você produz um valor melhor para os clientes. É uma cadeia positiva que está acontecendo. Essa foi uma pesquisa feita pela Amy Edmondson, que foi a pessoa que cunhou esse conceito. Não foi o Google, na verdade, foi a Amy que falou sobre segurança psicológica. Ela era de Harvard. Quando você tem altos níveis de motivação e de prestação de contas e alto nível de segurança psicológica, nós estamos na zona de aprendizado, nós estamos naquela zona ágil. Se nós temos baixos níveis de segurança psicológica e altos níveis de motivação, nós estamos ansiosos, ficamos frustrados. Isso aqui sou eu, depois de 6 meses em uma grande empresa tentando mudar as coisas. Eu sou muito motivada, mas eu não me sinto segura. Então, tá na hora de parar e ir para outro lugar. Nós temos a zona de conforto, claro. É quando a gente tem altos níveis de segurança psicológica, mas a gente não tá muito motivada. A gente basicamente vai lá pro trabalho, faz nosso trabalho e volta para casa. E é isso aí o nosso objetivo. Ok. Num ambiente de trabalho que tem segurança psicológica, uma boa performance, ela é reconhecida e ela recebe feedback positivo. E nós podemos tentar, e nós podemos errar, nós podemos, no fim das contas, fazer isso e aprender. Portanto, esse é um ciclo de perigo psicológico. Se nós nos sentirmos, se nós tivermos medo de errar, a gente vai começar a apontar o erro ali, apontar na cara de quem errou. Muito provavelmente a gente não vai compartilhar as nossas visões diferentes com os outros e podemos nos tornar vítimas daquele efeito do conhecimento comum, que todo mundo sabe e nós acreditamos que é verdade, basicamente porque tantas pessoas acreditam. O Copérnico, por exemplo, foi uma vítima disso na Polônia, há muitos anos atrás. Ele falou que, olha só, eu percebi que não é o Sol que está em volta da Terra, mas é a Terra que
dá voltas em volta do Sol. E aí ele foi lá para o cientista lá da época e ele falou sobre essa descoberta que ele fez. E sabe o que eles fizeram? Alguém sabe o que aconteceu na história? Alguém sabe o que eles fizeram com Copérnico? Sim. Jogaram ele na cadeia e depois mataram ele. Porque ele estava questionando o que era aquele conhecimento comum. Isso acontece. Tem muitas pessoas que acreditam que a Terra é chata, por exemplo. Mesma coisa. Nós queremos esses ciclos aqui, onde tem segurança psicológica. Nós estamos confortáveis com a ideia de errar, a gente aprende a partir disso, todo mundo compartilha ideias abertamente e aí a gente consegue melhor inovação e um clima melhor para tomada de decisão na empresa. Eu não acho que a gente tem tempo para isso aqui. O que acontece se você não deixa as pessoas errarem, mas vocês podem pensar nisso. Qual o efeito que tem na cultura, que efeito tem no clima da organização, para a inovação daquela organização e a performance da organização em si? A melhor metáfora para a liderança ágil é a metáfora do jardineiro. Basicamente, a gente tem o jardineiro e temos as plantas ali no jardim. Basicamente, é dar as condições para o sistema para que as plantas cresçam e elas ficam bonitas, para que juntas elas possam cumprir o objetivo do jardim. Ou seja, o jardineiro precisa atender as necessidades do sistema. Ele precisa ver se o solo está bom, se as plantas certas estão no local certo para que elas recebam água, sol, talvez vai precisar de algum tipo de fertilizante ali, mas eles não conseguem fazer aquela planta crescer propriamente dita, certo? Eles só conseguem criar as condições para que a planta realmente cresça sozinha, com a própria força que está lá naquela semente. E se a semente não crescer, então nós precisamos lidar com essa situação quando isso acontece. Algo está errado ou no sistema ou dentro da semente. Nós temos um coach para pessoas ágeis. Esse é o papel futuro dos gerentes. Isso você pode aprender se você for para os nossos cursos de coach para pessoas ágeis. E o que eu digo é, cuide das pessoas. A gente precisa cuidar das florzinhas, das diferentes plantas no sistema. E daí a gente gerencia o sistema. Esse vai ser o papel mais importante dos líderes. E agora, para finalizar essa palestra, eu gostaria de dizer, nós só conseguimos mudar organizações se nós removermos as estruturas limitantes que nós temos juntos. Nós não conseguimos fazer as coisas sozinhas. Nós precisamos aumentar as limitações aumentar essas limitações e tirar as limitações entre os departamentos. É algo que precisa sempre estar avaliado. Como que a gente pode tirar essas limitações? Quando que nós unimos forças com todo mundo, que a gente começa a fazer pergunta para o RH, para o gerente, para a galera do financeiro, olha, o que é isso? Será que a gente pode fazer de um jeito diferente? Porque eu acho que se a gente fizer dessa outra forma, desse jeito aqui, acaba me inibindo, eu não consigo produzir valor. Ou seja, trabalhamos com um processo de 3 passos: conscientização, treinamento, como é que a gente faz isso acontecer, e coaching, para que a gente consiga se manter nos novos comportamentos. Conscientização, treinamento e coaching. A gente precisa trabalhar com os líderes, RH e todos na organização, as equipes também. Como vocês sabem, a agilidade não é a receita para o sucesso, mas na verdade é a ausência de uma receita. Não tem as melhores práticas, não existe mais isso. Só existe práticas do passado e essas boas práticas são só usadas por empresas medíocres, empresas medianas, porque senão, se você se manter isso, você não vai ser melhor que o seu concorrente. As coisas passam muito rápido, você precisa realmente testar as ferramentas ágeis. E aí nós vamos aumentar esses princípios quando a empresa faz isso. Então, apesar de tudo isso, eu vou dar uma receita para vocês. Como que você cresce a cultura, como é que você muda o sistema. Passo 1,
Mude ou remova estruturas limitantes, especialmente do financeiro e RH. E é por isso que esse é o nosso público-alvo no nosso treinamento. Depois, aumente as estruturas de apoio, que pode ser Scrum, pode ser Kanban, pode ser resultado-chave. E outros métodos que são interessantes, ágeis para serem trabalhados. E aí, a gente começa a mostrar esses novos comportamentos. Quando a gente cria esse ambiente, nós também mudamos comportamentos. E é assim que a gente consegue alcançar a mudança comportamental, porque a cultura está relacionada com mudança comportamental, no fim das contas. E aí, a gente repete o passo 1. Porque, basicamente, essas estruturas limitantes têm uma tendência de aparecerem de novo. É chamado de burocracia e acontece em toda organização que cresce e fica grande. Nós criamos para vocês um manifesto de pessoas ágeis que você pode ir lá no site agilepeoplemanifesto.org, que está na tela. Você vai encontrar os princípios. Dá uma olhada se vocês estiverem interessados no porquê que a gente faz o que a gente faz aqui na nossa empresa Agile People. Sejam bem-vindos. E por último, mas não menos importante, nós gostaríamos de convidar vocês para irem no nosso site, agilepeople.com, se estiverem interessados. Eu agradeço muito por me receberem aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e eu espero que vocês tenham excelente conferência a todos. Muito obrigada!